Olá, alunos, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre números inteiros, relacionando um pouco mais os contextos e começando a falar um pouquinho mais de operações. Porém, ainda o que a gente vai usar muito é a nossa reta numerada, combinado? Então aqui o primeiro contexto é a questão da amplitude térmica. Amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tem que ficar de olho nisso. Seguinte, pessoal, aqui nós temos 3 exemplos, e esses exemplos são muito bons porque eles abordam todos os possíveis. Nós temos aqui Berna, na Suíça, por exemplo, que nós temos uma temperatura mínima positiva, uma temperatura máxima positiva e uma temperatura mínima negativa. O que a gente quer saber? A gente quer saber a distância do menos 3 até o mais 3. Então eu vou pegar aqui minha reta numérica e vou colocar aqui, ó, menos 3, certo? Então menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, olha só, se eu estou no termômetro, a distância do menos 3 até o mais 3 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a amplitude térmica de Berna é de 6 graus Celsius, ok? O que você pode pensar também é assim, ó, se você tem uma temperatura positiva e uma negativa, você pode somar as duas. Você pode fazer assim, olha, 3 mais 3 igual a 6. Que? Como assim, Danilo? Só pensar assim, galera. Menos 3 até o zero são 3 passinhos, ok? E do 0 até o 3 são mais 3 passinhos, ou 3 graus. Se você juntar esse caminho todo, você terá 6 graus. Tá bom? Então tem que ficar bastante esperto nisso. Vou apagar aqui o contexto, né, da reta numerada, que vocês podem fazer um esboço, por exemplo. E agora, ó, Rio de Janeiro. Aí é fácil. Máxima é 40, mínima é 29. Se você quiser, você usa a reta numerada, mas não precisa. Você tem que pensar assim, do 29 para o 40, certo? Quantos graus? Então, do 29 para o 40, 11 graus. 11 graus Celsius. Como são dois números positivos, mais 40 e mais 29, você pode fazer apenas uma continha de menos. 40 menos 29, tá? Igual a 11. E aí eu vou fazer uma retinha numerada para explicar cada um deles depois para vocês. E por último, olha lá, duas temperaturas negativas. Quebec, no Canadá. Máxima menos 14 e mínima menos 16. Então imagina que o menos 14 está aqui, em qualquer lugar da reta numérica. Aqui é o menos 15, aqui é o menos 16. Então a diferença que nós temos, olha só, o pedacinho que nós temos aqui é de apenas 2 graus. E também você faz uma continha de menos, 16 menos 14, tá? Isso é que ainda a gente não sabe fazer os cálculos. Mais para frente, quando a gente descobrir, né, trabalhando com o oposto e tudo mais, aí a gente fala de outro contexto, de uma outra maneira. Então aqui no caso, nós temos 2 graus. Bom, então por que a gente faz mais nessa situação? Como eu expliquei, imagina que você tem o menos 3 de um lado, o mais 3 do outro, e você precisa sair do mais 3 e ir até o sair do mais 3 e ir até o menos 3, ou do menos 3 para o mais 3. Então, do menos 3 até o zero, são 3. E do 0 até o mais 3, são mais 3. Juntando esses dois, nós temos 6. Agora, nos casos de baixo, né, onde a gente tem 29 e 40, ó, o 0 está aqui. O 29 totalmente fora de escala, né, o 40 aqui, é só pensar, qual que é a distância que eu tenho do 29 até o 40? Do 29 até o 40, 11. Mesma situação nos negativos. Aqui eu tenho o 0 e os negativos estão aqui, menos 14 e o menos 16. Qual que é a distância que eu tenho entre eles dois? Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o cálculo dessa maneira, usando uma reta numérica, ok? Mais para frente a gente volta a falar sobre a amplitude térmica e o cálculo dela. Deslocamentos na reta numerada. Então, olha lá. Júlia e Paty estão no ponto 0 da reta. Onde é o ponto 0? Você escolhe. Então, por exemplo, elas estão aqui. Júlia e Paty. Júlia dará 7 passos para a direita. Então, Júlia vem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. E Paty dará 7 passos para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Ok? A que ponto cada uma delas chegará? A Paty chegou no mais 7 e a Júlia chegou no menos 7. Quem andou mais? Nenhuma delas.
as duas andaram a mesma distância. As duas deram 7 passos. Apenas uma foi para a direita e a outra foi para a esquerda. Agora, a última pergunta, ó. Quantos passos separarão uma da outra? Então, ó, separarão uma da outra. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, menos 7 até o 0, ok? 7 passos. Do 0 até o mais 7, mais 7 passos. Então se eu tenho 7 passos aqui, mais 7 passos aqui, eu tenho no total 14 passos. Certo? Olha, vou desenhar aqui de novo. Aqui está o 0, aqui está o menos 7, aqui está o mais 7. Então, menos 7 para o 0, 7. E 0 para o mais 7, 7. Juntando os dois, 14. Legal? Esse é um contexto interessante. É o mesmo contexto da reta numérica, só que agora pensando em passos sobre uma reta. Tá bom? Então, não muda praticamente nada, pessoal. É a mesma coisa. Beleza? Próximo contexto. A gente vai trabalhar com a questão do módulo de um número inteiro, que é esse símbolozinho aqui, ó, esses dois risquinhos retinhos. Isso daqui significa módulo. Professor, mas o que é módulo? Módulo é o valor absoluto. Professor, ainda não estou entendendo. O que é módulo? Módulo é a distância que o número tem do zero. Como assim? A gente fala que o zero é a origem. Então, por exemplo, se aqui está o zero e aqui está o menos 5, qual que é a distância do menos 5 até o zero? Bom, a distância do menos 5 até o zero é 5. Fácil. Olha que fácil. Parece que é muito mais difícil, mas não é. Bom, olha lá. Agora, o segundo contexto é mais 8. Então, aqui está o 0, aqui está o mais 8. Qual que é a distância do mais 8 até o 0? 8. Facinho. Certo? E agora, sem fazer a reta numérica, qual que é a distância do menos 15 até o 0? É 15. 15 passos. 15 graus. Ok? Qual que é a distância do 12? Não tem sinal nenhum. E quando não tem sinal, ele é positivo. É 12. Qual é a distância do 7? É 7. Tá? Então, o módulo de um número basicamente é você eliminar esse sinal e colocar todos eles aqui, olha, somente o número, somente o valor absoluto dele. É a distância que ele está do zero. Não importa se ele é positivo ou negativo. Pensa nos passinhos que não vai errar. Beleza? E aí a gente tem um outro contexto, que é o contexto do oposto. Como a própria palavra já diz, o oposto de um número, ele tem o contrário. Vamos pensar assim. O contrário de frio, né? Calor, o contrário de alto, baixo e assim por diante. O contrário de direita, esquerda, o contrário de um número positivo é um número negativo. Por que a gente fala que ele é simétrico? Porque se a gente pegar uma reta numérica, colocar do lado direito o mais 7... Então, eu ir 7 passos para a direita, igual a Paty foi, é ir 7 passos para a esquerda, igual a Júlia foi. Então, isso é o simétrico. Então, qual que é o oposto de mais 7? O contrário de mais 7 é menos 7. Qual que é o contrário de menos 11? Mais 11. Qual que é o contrário de menos 8? Mais 8. Qual que é o contrário de mais 20? Menos 20. E o oposto de 13. Esse 13 é positivo, então o oposto de 13 é menos 13. Certinho? Então, a partir de agora nós vamos fazer alguns exercícios. Sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem fazer. Então, por exemplo, esse exercício aqui. Maior que é esse símbolo, menor que é esse símbolo, igual é o símbolo de igual mesmo, comparação, falando que os dois valores são iguais. Então aqui nós temos o seguinte, ó, menos 5 é maior ou menor que mais 3? Menos 5 é menor. A boquinha do jacaré come o número maior. Sempre o número positivo vai ser maior do que um negativo. Beleza? Olha lá, mais 5 e menos 5. Mais 5 é maior que menos 5. Mais 1 é maior que menos 10. Mais 15 é maior que menos 12. Agora, menos 25 e menos 40, olha só. Se aqui está o 0, aqui vai estar o menos 25, aqui vai estar o menos 40. Então, se o menos 25 é negativo e está mais próximo do zero, significa que ele é maior. Tá? Então, menos 25 é maior que menos 40. É melhor eu dever R$25 do que eu estar devendo R$40, não é? Enfim. O zero, ele é menor do que o mais 5, porque ele fica mais à esquerda. O zero, ele é maior que o menos 3. O zero é maior do que qualquer número negativo. Beleza? Agora, quando você tiver um módulo para comparar, eu sugiro assim, ó, módulo de menos 3 é 3.
módulo de menos 2 é 2. Então, 3 é maior que 2. Resolve esse módulo. Então, ó, módulo de menos 10 é 10. Módulo de mais 4 é 4. Então, 10 é maior que 4. Fechou. Resolvendo, você vai fazer isso daqui, olha, facinho. Beleza? Aí, olha lá. Módulo de mais 2 é 2. Módulo de menos 3 é 3. 2 é menor que 3. Bacana? Módulo de menos 7 é 7. Módulo de mais 7 é 7. Opa, então são iguais. Módulo de menos 20, 20. Módulo de 0, 0. 20 é maior que 0. Oposto de menos 3 é mais 3. Oposto de mais 3 é menos 3. Então, mais 3 é maior que menos 3. Oposto de mais 7 é menos 7. E aí eu tenho menos 7 menos 8. É melhor eu estar devendo R$7 do que estar devendo R$8. Então, 7 é maior. Beleza? 6. Do outro lado, oposto de menos 6 é mais 6. E 6 e mais 6, eles são iguais. 0 de um lado, do outro eu tenho o oposto de menos 1. Eu tenho mais 1. Então, aqui, o mais 1 é maior. 0 é menor que mais 1. Beleza? Continuando, ó, menos 7 de um lado, do outro lado mais 2. Então, menos 7 é menor do que mais 2. E finalizando essa atividade, o oposto de menos 5 é mais 5. E o módulo de menos 5 é 5. Portanto, eles são iguais. Certinho? Esse é um exercício bem legal para a gente treinar se a gente está entendendo bem a questão do módulo, a questão do oposto, a questão de maior, menor ou igual. Belezinha? Isso é bacana. Bom, exercícios, então, para a gente treinar. Olha lá, a figura abaixo mostra a localização de Paula no ponto P e de Fernanda no ponto S. Paula dará 10 passos para a direita e Fernanda dará 4 passos à esquerda. A que ponto cada uma delas chegará? Tem uma dica aqui, olha, que aqui é o menos 1. Bom, se aqui é o menos 1, pessoal, vamos completar essa reta? Se ali é o menos 1, aqui é o 0. Aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, aqui é o menos 4 e aqui é o menos 5. Olha lá, descobri onde a Paula está. E do lado direito, aqui vai ser 1, onde a Fernanda está. Depois 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Vou trocar aqui a cor. Vamos pensar o seguinte. Paula dará 10 passos à direita. Então a Paula está aqui, ela vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Paula chegará aqui. A Paula vem então para o 5 positivo. E Fernanda dará 4 passos à esquerda. Vou trocar a cor aqui de novo também. Ó. Fernanda vem 4 para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. A Fernanda chegará aqui. Então, vamos lá. Paula chegará em 10? Não. Paula chegará em 5? Sim. Fernanda chegará em menos 3? Sim. Já cheguei na resposta. Então, professor, mas como que esse exercício é tão fácil? Ele parece ser fácil, mas qual que é o detalhe? Você lembrar que esse 1 aqui é importante. Quem que fica à direita do menos 1, quem que fica à esquerda do menos 1, tá bom? Então, exercício de interpretação. Não é complicado, mas é importante ler com atenção. Bom, e ficamos por aqui. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês alguns contextos, algumas formas. Eu acho que o mais importante desse vídeo é você estudar o que é módulo, o que é oposto, deslocamento na reta numérica, amplitude térmica. Estudando esses 4 pontinhos, vocês vão se dar bem em qualquer prova. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça, hein? Manda aquela pergunta, siga o nosso canal que isso me ajuda bastante. Valeu? Até mais, galerinha!